Tentativa de uma negociação com o Flamengo. Isso é verdade, real? Existe essa possibilidade, Wagner? Tudo bem, Prieto? Tá todos aí no estúdio. Pois é, ontem a gente repercutiu, a possibilidade de uma proposta do futebol europeu pelo Pedro Jeromel, que teria chegado ao presidente Romildo Bolzan Júnior, de acordo com o empresário do jogador. O vice de futebol, Odorico Roman, disse que essa proposta não chegou, mas logo depois o presidente Romildo Bolzan Júnior disse que o Grêmio recebeu duas propostas do futebol europeu que não agradaram o Grêmio. Agradaram muito mais o jogador do que ao Grêmio. Então, por isso, o Grêmio não aceitou essa proposta, ou essas propostas que vieram da Europa em um primeiro momento. Ocorre o seguinte: o empresário insiste e diz que tem uma proposta muito boa de um clube do futebol europeu, e a outra proposta, a informação que tem, é do Flamengo. Só que é uma proposta que foi feita diretamente ao jogador. Então, o que acontece? O Grêmio tem contrato com o Pedro Jeromel até dezembro de 2019. A multa rescisória é de 80 milhões de reais. Muito difícil de algum clube do futebol brasileiro chegar a esse valor. Então, o Flamengo foi no jogador para tentar fazer com que o jogador pressione o Grêmio, caso aceite essa proposta do Flamengo, para que ele seja liberado. Ou, que essa é a opção mais clara neste momento, que ele receba um aumento, uma valorização que lhe foi prometida no final do ano passado, quando chegou a primeira proposta do futebol europeu, e que o Grêmio, segundo o empresário, cumpriu. Então há aí um desgaste. Há um desgaste aí entre as partes, entre Pedro Jeromel e Grêmio neste momento. O Flamengo vai conseguir comprar o Pedro Jeromel do Grêmio? Acho que todos concordamos, é muito difícil de chegar a esse valor, e o Grêmio não vai aceitar um valor inferior a 80 milhões de dólares, porque esse é um dos ídolos da torcida neste momento e tem uma Libertadores da América pela frente. Mas o desgaste está estabelecido, Priya. Ô Wagner, vamos fazendo aqui exercícios então, confirmando as informações que você passou pra gente. O valor, o contrato até dezembro de 2019. Então tem bastante tempo pela frente ainda o contrato entre o Grêmio e o Pedro Jeromel. O valor, repete pra gente, 80 milhões, é isso? 80 milhões de reais é a multa rescisória. Ok, então para levar o Pedro Jeromel tem que ir lá e depositar 80 milhões de reais. O presidente Bolzan disse que recebeu duas propostas da Europa e que não interessaram. E o empresário de que tem uma proposta também de um clube do Brasil, e é aí que nós estamos chegando no Flamengo com esse interesse em ter o zagueiro que hoje está também na seleção brasileira. Agora, Wagner, isso gera um desconforto e um desgaste muito grande entre o Jeromel e o time do Grêmio, não é? Então, o que acontece? O Grêmio tem contrato com o Pedro Jeromel até dezembro de 2019. A multa rescisória é de 80 milhões de reais. Muito difícil de algum clube do futebol brasileiro chegar a esse valor. Então, o Flamengo foi no jogador para tentar fazer com que o jogador pressione o Grêmio, caso aceite essa proposta do Flamengo, para que ele seja liberado. Ou, que essa é a opção mais clara neste momento, que o Grêmio recebeu duas propostas do futebol europeu que não agradaram o Grêmio. Agradaram muito mais o jogador do que ao Grêmio. Então, por isso, o Grêmio não aceitou essa proposta, ou essas propostas que vieram da Europa em um primeiro momento. Ocorre o seguinte: o empresário insiste e diz que tem uma proposta muito boa de um clube do futebol europeu, e a outra proposta, a informação que tem, é do Flamengo. Só que é uma proposta que foi feita diretamente ao jogador, ídolo da torcida neste momento, e tem uma Libertadores da América pela frente. Mas o desgaste está estabelecido, Priya. Ô Wagner, vamos fazendo aqui exercícios então, confirmando as informações que você passou pra gente. O valor, o contrato até dezembro de 2019. Então tem bastante tempo pela frente ainda o contrato entre o Grêmio e o Pedro Jeromel. O valor, repete pra gente, 80 milhões, é isso? 80 milhões de reais é a multa rescisória. Tentativa de uma negociação com o Flamengo. Isso é verdade, real? Existe essa possibilidade, Wagner?
Tudo bem, Prieto? Todos aí no estúdio. Pois é, ontem a gente repercutiu, né, a possibilidade de uma proposta do futebol europeu pelo Pedro Jeromel, que teria chegado ao presidente Romildo Bolzan Júnior, de acordo com o empresário do jogador. O vice de futebol, Odorico Roman, disse que essa proposta não chegou, mas logo depois o presidente Romildo Bolzan Júnior disse que receba um aumento, uma valorização que lhe foi prometida no final do ano passado, quando chegou a primeira proposta do futebol europeu, e que o Grêmio, segundo o empresário, cumpriu. Então há aí um desgaste. Há um desgaste aí entre as partes, entre Pedro Jeromel e Grêmio neste momento. O Flamengo vai conseguir comprar o Pedro Jeromel do Grêmio? Acho que todos concordamos, é muito difícil de chegar a esse valor e o Grêmio não vai aceitar um valor inferior a 80 milhões de dólares, porque esse é um dos